você ver o poder da sua palavra, para você ver o poder do que você fala, para você ver o poder de uma bênção, mas também o poder de uma maldição. Porque Noé amaldiçoou o seu filho. Josué, capítulo 3, versículo de 10, diz assim: disse mais Josué: nisso conheceis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós. Olha só os povos: os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus, tudo filho de Canaã, tudo filho de Canaã. Agora Israel tem que entrar lá e redimir a terra. Eles têm que entrar naquele lugar e fazer um conceito, porque Deus, Ele quer a terra abençoada. Saiba, igreja, você está nessa terra e não é à toa. Você anda por essa terra e não é à toa. Você está na sua família e não é à toa. Ninguém caiu de paraquedas em lugar nenhum. Eu, quando cheguei nessa cidade, eu queria correr daqui. Eu falei: meu Deus, falaram para mim quando eu cheguei e falaram que esse lugar era um cemitério de pastor. Eu nunca aceitei isso na minha vida. Fala, se não é um cemitério de pastor, todo pastor que vem para esse lugar morre espiritualmente. Eu falei: eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não aceito isso. Sobre isso também, não viu, pastor? Estou te falando. Falaram que aquele cemitério, todo pastor que veio aqui estava frustrado ministerialmente, morrido ministerialmente, desviado do caminho. Mas eu sei o que eu carrego. Eu sei com quem eu ando. Eu sei que eu represento. Eu represento um reino que não é dessa terra. Esse reino é de lá. Eu sou um instrumento para abençoar essa terra. Eu não sou um pastor para essa igreja, meu amado. Eu aprendi isso na minha vida. Eu sou um pastor para essa cidade. E, se possível, um pastor para o país. E eu não estou falando só de mim, não, para me agradecer, porque cada pastor aqui tem que pensar isso na sua vida. Cada ministério tem que pensar isso na sua vida. Você não é um ministério para essa igreja. Você não é um ministério para a sua igreja. Você não é missionário para a sua igreja. Você não é presbítero para a sua igreja. Você não é pastor para a sua igreja, mas você é pastor para uma cidade, porque você exerce uma influência. Deus te colocou para fazer uma coisa. Agora, a gente peca às vezes pela omissão. Pela omissão. Porque a gente tem um dever e não cumprimos. Sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Sabemos que temos que dar testemunho muitas vezes e não damos. É assim que Deus faz, meu irmão. O Egito tinha um faraó lá, mas quem tinha influência ali era José. No Egito tinha um faraó, mas Deus colocou uma autoridade lá no reino que foi José. Na Babilônia tinha Nabucodonosor, mas Deus pôs ali Daniel. É assim que o Senhor faz, talvez na sua casa, talvez na sua família, talvez no seu trabalho, talvez aqui nessa cidade você seja um Daniel, você seja um José, aquele que o Senhor chamou para fazer a diferença. Você não está entendendo aquilo que Deus tem na sua vida? Às vezes a gente tem a tendência de que eu faço. Meu amado, minha amada, lá em São Paulo estava bem, eu não precisava ir para cá não. Não é verdade, Tati? Eu ia dirigir uma igreja lá, não precisava. Se quisesse, podia ter ficado lá ministerialmente e andar. Mas Deus me queria? Entenda onde Deus te colocou. E muitas vezes onde Deus te colocou vai ser o lugar mais difícil. Muitas vezes quando você está no propósito vai ser o mais difícil mesmo. A gente tenta se desviar, a gente tenta andar por outros caminhos, a gente tenta andar segundo os nossos caminhos. Entenda, meu amado e minha amada, você não foi chamado para amaldiçoar, mas para abençoar até mesmo os que te perseguem. Nessa caminhada muitas vezes vai se levantar pessoas te perseguindo, falando mentira contra você, mas você foi usado você é usado para abençoar. Romanos capítulo 12, versículo 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Então eu sou chamado para abençoar, não
só quem é meu irmão. Não é só o crente que é fácil abençoar meu irmão. Ô meu irmão, Deus te abençoe. Você vai lá, me ajuda, Deus te abençoe. A pessoa está contigo, Deus te abençoe, meu irmão, te amo. Agora eu quero ver você abençoar aquele que você não vai matar. Eu quero ver você abençoar o seu vizinho perturbado. Eu quero ver você abençoar a sua vizinhança que mete o som alto lá, você não consegue assistir uma televisão. Eu quero ver você abençoar a sua cidade. Não é nem eu que quero ver, mas Deus quer ver isso. Deus quer ver nós sermos bênção para aqueles que não são. Por isso que Jesus sempre ensinou: eu não devo combater o meu inimigo. Nós não vencemos mal com mal, mas nós vencemos o mal com o bem. Poxa, mas essa palavra, meu amado, porque às vezes a gente lê e passa direto, essa página a gente tira e joga fora. Às vezes nós queremos viver várias coisas da Bíblia, mas algumas coisas nós tiramos a página e jogamos fora. Fala, isso não serve, isso eu não vou levar para a minha vida. Ah, mas a bênção eu quero, aleluia, a prosperidade eu quero, a vitória eu quero, o meu ministério orando eu quero. Mas quando são as coisas que são necessárias para a nossa vida, aquilo que é o propósito de Deus na sua vida, nós não queremos. E aí não entendemos porque as coisas na nossa vida não andam, porque nós estamos fora do propósito. A palavra do Senhor fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que a gente vai seguir essa passagem. Mas ela continua no versículo seguinte. Ela fala assim: daqueles que andam segundo o seu. Então não é só amor. Eu preciso andar segundo o propósito. Porque se eu não andar segundo o propósito, eu não vou ver nada cooperando para o bem, mas eu vou ver as coisas não cooperando. Eu vou ver as coisas dando muito errado. Eu vou ver as coisas não andando, porque eu sou chamado para andar segundo o propósito. E você foi chamado para ser uma bênção. Entenda isso. A nossa palavra tem poder. Tiago é para isso. Tiago capítulo 3, versículo de número 4. Eu vou abrir com vocês. Tiago é com Jesus. Amém? Tiago, ele é prática da Bíblia. Tiago é prática. Quando você lê a carta de Tiago, Tiago é prática. Ele fala assim: que não existe fé sem obras. Você pode mostrar sua fé, mas ele vai mostrar a fé dele pelas obras. Tiago é prático na fé. É aquele que mostra como você viver a fé. Como você mostrar que tem fé no mundo, como você andar na fé. Tiago, o irmão de Jesus, era conhecido como joelho de cabelo, tanto que orava. O joelho era que nem um joelho de cabelo, de tanto orar, de tanto ficar ajoelhado. Homem de oração, homem de prática. Deus precisa de homens que pratiquem a palavra. Deus precisa de mulheres que pratiquem a palavra. Tiago, no capítulo 3, versículo de número 4, ele vai dizer assim: vende também as naus de mar, e sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede como um grande bosque, um pequeno fogo incender. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas e feras como aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar nada. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que se faça isso.
porventura deita uma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode dar de uma fonte água salgada e doce. Termina esse texto que ele está falando da palavra. Estão falando de falar bênção, de falar de maldição. Mas a bênção e a maldição provém de algo. Elas são um instrumento. E esse instrumento é a minha boca. A minha boca é um instrumento. A sua boca é um instrumento. Deus agora está usando a minha boca para ministrar na sua vida. Deus agora está usando a minha língua para que eu possa ministrar na sua vida. E assim muitas vezes na nossa vida Deus usa a sua boca tanto para abençoar quanto para... Deus não vai te usar para amaldiçoar, mas nós podemos usar a nossa boca porque é errado também. Entenda isso, meu amado e minha amada. A primeira coisa que o Tiago vai falar é que a língua é como leme. Ele compara a língua com leme, porque um barco grande, o vento, se deixasse o leme, leva o barco. Ele leva o barco para onde ele quiser, mas o que vai controlar o barco é o leme. E o leme é pequenininho. O leme é um negocinho pequeno assim, que ele vira para lá, o barco vira para cá. Ele vira para lá, o barco vira para o outro lado. E assim vai se controlando o barco. Aleluia. Ele compara a língua é do mesmo jeito. A língua, ela vai nos conduzir. A sua palavra, ela tem muito poder nessa terra. O que você fala vai conduzir muitas vezes a sua vida. Às vezes nós não entendemos alguma coisa na nossa vida que está acontecendo, mas como estão as minhas palavras? O que eu tenho falado? Como tem sido usada a minha boca? Será que minha boca tem sido usada para ser bênção? Ou a minha boca tem sido usada para outras coisas? Porque dependendo como eu uso a minha boca, eu dou brecha para outras coisas. Eu dou espaço para outras coisas. Eu já falei aqui, Deus trabalha com autoridade. Agora o inimigo com a legalidade. Se você tem a legalidade na sua boca, ele vai operar e vai trabalhar. Aí você vai falar, Deus me abandonou, Deus não está me entendendo. Você que não entendeu. Nós que não entendemos. Porque muitas vezes falamos demais. Muitas vezes falamos o que não deve. Muitas vezes lançamos palavras que não deveríamos lançar. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje Deus vai mudar a sua forma de falar. Eu tenho certeza que a partir de hoje Deus vai mudar a minha forma de falar. As situações querem nos levar, assim como vem. Mas uma palavra diante das situações faz toda a diferença. As situações muitas vezes tentam te levar. Tiago ainda ele vai falar assim, que o homem que se deixa levar é como um homem de ânimo dobre, levado pelas ondas do mar, daqui e lá. Mas se você tiver controle da sua boca, você vai ser conduzido certinho, pelo caminho certo. Porque as situações elas tentam fazer isso.